Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu me chamo Soraya e eu estou aqui para conversar com vocês sobre a relação da família e da escola. Agradeço muito a oportunidade do convite pela nossa querida Ana Cristina, pela querida Esther, por mais uma oportunidade de estarmos aqui conversando sobre a relação que se estabelece entre a família e a escola. Antes de eu falar da instituição familiar, eu mostrei essa imagem aí acima do planeta Terra, né? O planeta Terra com diversas bandeiras, né, representando os diversos países. E em torno as pessoas, né? Esses bonecos representam as pessoas. Esses bonecos coloridos são as pessoas com as suas diversas culturas, com as suas formas de viver diferentes, com as suas características físicas diferentes, mas todos de mãos dadas, unidas em um único objetivo: representar a família universal, a grande família, pois nós fazemos parte de uma grande família que é a família universal, independente da religião, independente do país onde vivemos, da cultura que temos, nós fazemos parte da família universal. Nessa outra imagem aí, vocês podem observar a imagem de uma família típica brasileira, né? Uma família feliz, em momentos de felicidade aí. O pai, a mãe, as crianças. Nós sabemos que existem vários tipos de família, né? Mas eu coloquei o casal, tá? E a alegria de estarem juntos, de conviverem, de estarem convivendo nesse núcleo familiar saudável. Sabemos que no dia a dia nem tudo são flores, né? Temos os nossos momentos de dificuldade, principalmente na família. Mas nós, como responsáveis e querendo o melhor para a nossa família, nós temos que estabelecer sempre o diálogo, a compreensão e o respeito. A nossa família deve estar pautada sempre no diálogo. É muito importante estabelecermos um diálogo, o casal, o marido, a mulher, os filhos, olho no olho, né? Sentarmos, termos esses momentos de diálogo, de convívio saudável, para apararmos as arestas, como diz, né? Afinarmos, né? A nossa forma de viver. Às vezes um vive de uma forma, outro vive de outra, né? Sabemos da importância da família e por isso é importante nós o quê? Lutarmos para o equilíbrio da nossa família, para manter a nossa família saudável, feliz, apesar de todos os tropeços e todos os percalços que nós encontramos, que faz parte. Mas, como diz, a gente não pode deixar a peteca cair, né? Nós temos uma responsabilidade, todos nós, principalmente nós mulheres, porque nós temos a capacidade do sentimento, das emoções, do amor, né? Deus nos deu essa capacidade através da capacidade de gerar. Então nós temos uma sensibilidade e nós temos que estar sempre ali mantendo o núcleo familiar, a família unida e com respeito. Na outra imagem nós vemos o quê? Uma família mais extensa, né? Com crianças, com os avós, né, participando ali naquele convívio e sempre mantermos esse convívio com respeito, com alegria, né, de estarmos ali naquele convívio. Da mesma forma, vocês estão observando a imagem da professora, né, a professora aí na sala de aula com os seus alunos, ela questionando, fazendo perguntas e as crianças o que? Querendo participar, né? Sabemos que atualmente nós estamos tendo um ensino remoto em campus, né? Não está tendo aula presencial, mas conforme for, poderemos retornar, né? Em breve.
Algumas escolas já estão retornando, né? E vamos tentar, na medida do possível, estabelecer, né, o convívio dentro da escola, ser retomado esse convívio, que é muito importante, porque através do convívio as crianças aprendem com outras crianças, né, a sua forma de viver, aprende o conhecimento, que é muito importante para essas crianças serem cidadãos conscientes. Nesse próximo slide, vamos falar da família e da escola, que são os principais pontos de sustentação do indivíduo. Eu não estou falando só da família é um ponto de sustentação do indivíduo. Eu não vou falar somente que é a escola o ponto de sustentação do indivíduo. Eu vou falar que é a família e a escola são os principais pontos de sustentação do indivíduo. Ou seja, sustentar o indivíduo é manter esse indivíduo, essa criança, esse jovem, esse adulto em que nós convivemos, o quê? De cabeça erguida, sendo um cidadão consciente e responsável perante o seu papel na sociedade. A família e a escola, elas têm um papel importantíssimo, que é construir o caráter do cidadão consciente. Esse é o cidadão que nós queremos ter na nossa sociedade, um cidadão consciente, que tenha consciência dos seus direitos e dos seus deveres. A educação, ela passa pela família. Ela começa na família, porque educação, ela é construção diária. A família, ela deve ensinar valores, respeito, amor, acolhida, ela representa isso, a família deve representar. E é na família que é o principal núcleo de contato da criança como ser social, é onde tudo começa, é na família. E depois vai se estender para a escola. E a escola vai se ampliar para a sociedade. O indivíduo que nós temos na sociedade é reflexo da família, é reflexo da escola, tá? A educação que constrói e orienta a formação do caráter da criança, porque na família que vamos formar o quê? O caráter. A criança, ela aprende muito mais com o exemplo dos pais do que com a fala dos pais. Às vezes o pai fala para o filho não fazer determinada coisa que não tá legal. Meu filho não faz isso. E o pai, ele está fazendo. Ele está o quê? Pelo exemplo dele, ele está dando um mau exemplo. Porque nós ensinamos, né, os nossos filhos pelo nosso exemplo. Por isso que é muito importante na família nós mantermos sempre um convívio mais saudável, porque vai ser um ponto de referência para o nosso filho, para a nossa filha, quando eles estiverem adultos, para eles poderem o quê? Ter sempre uma base, né? Ter sempre uma base, algo com quem se espelhar, porque nós educamos muito pelo exemplo. O nosso exemplo, a nossa forma de viver, a nossa forma de agir é muito importante. Eu até lembrei de uma conhecida minha que o marido dela estava numa fase difícil, estava adoentado, e ela com 2 crianças pequenas, né? E aí ela comentou para o filho dela, fazendo a pergunta, né? Perguntou para o filho dela o que ele queria ser quando crescer. Ele virou para o pai, para a mãe e falou: eu quero ser igual ao meu pai. Mas seu pai no momento não está trabalhando, seu pai está vivendo afastado, encostado do serviço. E aí a criança virou e falou assim: eu quero ser também o encostado, eu quero ser igual ao meu pai. Então,
a responsabilidade que nós temos perante essa criança. Porque qualquer atitude negativa ou positiva vai refletir na conduta dessa criança. A educação que constrói, orienta a formação do caráter da criança, porque o caráter da criança está se formando. A cada dia está se formando. Igual um tijolinho, quando a gente vai construir uma casa, a gente não tem um tijolo? Então, o caráter da criança também vai se formando a cada dia. Assim, a educação ela deve ser desenvolvida de acordo com a realidade social que a criança está o quê? Inserida. De acordo com o quê? Com a realidade social que a criança está inserida. Agora, nesse outro slide aqui, nós vamos falar da importância da família na escola. Vamos falar da importância. É muito importante a família dentro da escola, né? Vamos começar com esse slide. A educação da criança, nós temos... Deixa eu ver aqui, peraí. Na educação da criança, nós temos as instituições que são importantíssimas. Que instituições são essas? Nós temos a instituição família e instituição escola. Qual é o objetivo da instituição, tanto família como escola? Conduzir a criança corretamente para que ela seja um adulto responsável com um futuro próspero. Então, o objetivo da educação nas crianças é conduzir, é orientar, é dar uma conduta, é oferecer um caminho para que a criança hoje será o adulto de amanhã, para que essa criança seja um adulto responsável com o futuro, com o seu futuro. E esse futuro ele vai ser promissor a partir de quê? A partir do que nós plantarmos, do que nós construirmos para as nossas crianças. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela vem aqui, ó, ela vem no artigo 2º, ela vem falar da obrigatoriedade da educação. Ela é dever da família e do Estado. Ela deve estar inspirada nos princípios de liberdade e de ideais de solidariedade. Vocês lembram quando eu coloquei lá no primeiro slide, todos de mãos dadas? Ou seja, todos juntos em prol de um mesmo objetivo, porque somos o quê? Todos irmãos? Então, a educação ela tem que estar pautada tanto na liberdade como na solidariedade humana. Tornar o homem mais humano, mais humanizado, mais unido, mais próspero, como mais próximos uns dos outros como irmãos. E essa é a finalidade da educação, desenvolver a criança, desenvolver o educando para o seu pleno exercício da cidadania e da qualificação do trabalho, ou seja, o que eu estou fazendo com a minha criança que Deus colocou em minhas mãos hoje será o adulto de amanhã. Que adulto será? Vai depender do que eu estou fazendo hoje, do que eu estou cultivando hoje, incentivando as boas práticas, incentivando o estudo, incentivando o trabalho das nossas crianças, para as crianças possam nos ajudar na colaboração das tarefas de casa, distribuir as tarefas, né? Fazer com que essas crianças também tenham responsabilidade dentro da idade delas, elas também têm que ter responsabilidade, cabe à família também, né? Cumprir com esse papel. A família, ela é a primeira educadora da criança. Por quê? Porque é na família que a criança o quê? Tem o primeiro contato social, onde a criança dá os primeiros passos, onde a criança vai balbuciar as primeiras palavras, vai ter contato com os alimentos. É na família
que a criança, ela... Deixa eu mostrar aqui o slide, peraí. É na família, aqui ó, nesse primeiro slide, é na família que a criança, ó, estou aqui ó, nesse primeiro slide aqui ó, eu estou aqui ó, nessa linha aqui, nessa segunda linha, é na família que a criança encontra os primeiros outros e por meio deles aprende os modos de existir seu mundo, adquire significado e ela começa a constituir-se como sujeito. Então é na família que a criança começa a se sentir o quê? Pertencente a um grupo social. É na família onde ela começa a conviver com os outros, aprende a conviver. A escola, ela pode ensinar valores morais e sociais, mas a escola, além de ensinar valores morais, ela tem que o quê? Ensinar conhecimento. A escola, ela tem a obrigação de ensinar bem, ela tem que cumprir o seu papel, ensinar bem os conteúdos específicos das diversas áreas do saber. Para isso, para formar um cidadão de verdade com instruções para as novas gerações. As duas instituições possuem interesses comuns. Tanto a escola como a família, elas têm interesses comuns. Quais são os interesses comuns? Formar um cidadão responsável, consciente do seu papel nessa sociedade, porque a sociedade é o reflexo do que ela vive na família, de tudo que ela recebe da família e o que ela recebe da escola. Então, a escola tem o seu papel, a família tem o seu papel, tem a sua responsabilidade. A família passa a participar da escola com pequenas intervenções do processo educacional da criança, que gera grandes mudanças no seu comportamento e aprendizado. Então, a família, ela tem que estar o quê? Junto com a escola, ela tem que unir, ela tem que trabalhar junto com a escola. Só assim ela vai conseguir o quê? Cumprir realmente com o seu papel, que é formar cidadãos conscientes e responsáveis. A escola, ela necessita da presença dos pais. Ela necessita da presença dos pais. Deixa eu botar aqui, ó. Tá nesse slide aqui, ó. Ela necessita da presença dos pais para que possam identificar quais as dificuldades que a criança se encontra dentro e fora da escola. A família, ela não deve apenas ficar na crítica, criticar a escola. Ah, essa escola não é boa, essa escola não ajuda meu filho a aprender. Mas ela deve o quê? A família deve ajudar, ajudar para que suas crianças, para que seus filhos, a família deve ajudar a escola, orientando, conversando, indo na escola para poder saber como é que está o aproveitamento do seu filho, como é que está, como é que é essa criança em casa, como que a criança procede na escola. Ela não deve criticar, a família não deve criticar a escola, nem responsabilizá-la pelo fracasso escolar de seus filhos. Eu tenho observado que as crianças que têm muita dificuldade de aprendizado são as crianças em que a família, ela não procura a escola, ela não tem um diálogo com a escola. Vocês lembram que eu falei que é muito importante para que a família seja saudável, equilibrada, tem que ter o diálogo? Da mesma forma é a escola, para que a criança possa aprender valores, conhecimentos, né, das diversas áreas,
ela tem que o quê? Os pais têm que estar na escola, os pais têm que participar. Os pais, hoje nós estamos vivendo o momento das entregas das atividades. Os pais têm que ir na escola, os pais têm que conversar com os professores, têm que apresentar as dificuldades dos seus filhos, tem que dar um retorno, tem que haver esse diálogo. Só assim nós iremos realmente ajudar a construir uma sociedade melhor, crianças mais responsáveis e mais conscientes. Quando a gente começar a unir, não criar barreiras entre a escola e a família, estabelecer um laço de união entre a família e a escola. É muito importante estabelecer esse laço de união. O ideal é que os pais, professores, comunidade escolar estreitem seus laços e torne a educação um processo coletivo, ou seja, um processo de todos. Cabe ao professor educar o aluno, independente da história familiar que ele carrega, e que a história familiar dele vai influenciar na aprendizagem. Às vezes nós temos crianças que têm muita dificuldade na aprendizagem, por quê? Porque não tem um sossego na sua casa, não tem paz, são muitos conflitos, e essa criança, ela chega na escola com muitos conflitos, com muita dificuldade de aprendizado, com muita dificuldade de convívio com os colegas. Por quê? Porque o núcleo familiar dela está doente. Os pais, o pai, a mãe, a família não está conseguindo viver harmoniosamente, está tendo muitos conflitos, e essa criança, ela acaba participando desses conflitos, e aí ela reflete na escola com uma dificuldade na aprendizagem, dificuldade de se relacionar com os colegas, dificuldade de se relacionar com os professores. Por quê? Porque na família ela não está tendo esse ponto de apoio, que é muito importante. A criança se sentir segura, a criança se sentir amada pelos pais. É muito importante, influencia muito na sua, o quê? Na sua formação. Agora nós vamos para esse slide aqui, ó. Para a garantia da qualidade da educação escolar, porque nós queremos o quê? A garantia, né? Quando nós compramos um produto, nós queremos o quê? A garantia do produto. Nós também queremos o quê? Uma garantia da qualidade da educação escolar. A família e a escola devem unir esforços em busca de objetivos comuns. Os pais que tiverem a participação efetiva na escola e comparecem quando são solicitados, saberão das dificuldades e do desempenho escolar de seus filhos. E os pais que estão sempre na escola buscando o quê? Saber como é que seu filho está indo na escola, porque às vezes a criança, ela chega em casa com uma informação equivocada. Às vezes a criança pode falar uma coisa para os pais e ela, dentro da sala de aula, ela é uma outra, se apresenta de uma outra forma. Então, é importante que os pais estejam também participando desse processo de aprendizado das crianças. Nós estamos convivendo hoje em dia com o ensino remoto, onde a participação dos pais se tornou algo imprescindível. A escola hoje não caminha se os pais não tiverem o quê? Participando, ajudando a consolidar a aprendizagem dos seus filhos. Os pais têm um papel importantíssimo. E com o Covid-19, esse papel, esse laço se tornou mais forte. Porque a criança que está conseguindo aprender é a criança que está tendo um acompanhamento dos pais. Tem criança que não está querendo estudar e os pais deixam, porque é uma criança mais trabalhosa. Mas se a criança não está estudando, se a criança não está fazendo as tarefas, o que essa criança vai aprender? E quando retornar, como que vai ser? Vai ser muito mais difícil essa criança aprender,
Por isso que os pais têm que estar atentos, têm que ajudar, têm que colaborar para o aprendizado dos seus filhos, né? E eles que têm a participação, que ajudam, que comparecem, eles conseguem o quê? Eles vão saber da dificuldade das crianças, do desempenho escolar, e eles vão ajudar as crianças a ser pessoas de bem, a cidadãos responsáveis, a cidadãos donos do seu destino. Agora, de acordo com o Becini 2003, isso é um dado científico, uma pesquisa científica dita por ele, tá? Escrita por ele, por um pesquisador que buscou informações através de dados de pesquisa de várias escolas. A participação da família é muito importante no desempenho escolar do aluno. E todo educador deseja que os pais acompanhem as lições de casa dos seus filhos, participem das reuniões escolares e sejam o quê? Sejam cooperativos e atentos ao desenvolvimento escolar dos seus filhos na medida certa. Só assim nós iremos o quê? Estabelecer um diálogo família, escola, e isso vai ser reflexo para a sociedade. A sociedade que nós temos é reflexo da família que nós temos, da escola que nós temos. Podemos observar agora essa imagem da mãe colocando a máscara na filha para que ela possa ir para a escola. A necessidade, a nossa responsabilidade de nos educarmos perante a situação que nós estamos convivendo através do vírus do Covid-19, a importância de nós nos cuidarmos, a importância de nós cuidarmos da nossa família, mostrarmos para eles a importância do autocuidado. A outra imagem, nós estamos observando que os pais ajudando, colaborando no preparo do que? Das tarefas escolares, tanto o pai como a mãe ali presentes, juntos, construindo, desenvolvendo a educação dos seus filhos, porque os pais, eles têm grande responsabilidade, a responsabilidade é muito grande na tarefa de dar o bom exemplo, de educar, de ensinar o caminho certo para os seus filhos, porque a criança que temos hoje será o adulto que teremos amanhã. Não podemos esquecer disso. A família e a escola, elas têm que estar juntas, unidas, da mesma forma que essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, como um quebra-cabeça, uma peça, um jogo de quebra-cabeça, unida à outra, falando a mesma linguagem. Só assim nós iremos construir essa sociedade justa, essa sociedade igualitária, essa sociedade melhor para convivermos, para vivermos. Todos nós queremos vivermos em família, vivermos bem em família, pois a união de todos nós pode ser estabelecida através da nossa própria responsabilidade. Agradeço a oportunidade por esse papo, por essa conversa. Me despeço de vocês com muito carinho e vou postar um vídeo agora no final, tá? Para vocês poderem refletir melhor, para vocês poderem analisar. Teremos 2 vídeos, tá? São vídeos curtos. Um abraço, foi um prazer. Tchau!